Não estou acostumado com o microfone, mas vamos continuar assim. Eu não estou ouvindo sair na caixa. A Nani está me dizendo que está saindo na caixa. Que legal. Então está saindo na caixa. Tem que gritar a Nani. Pessoal, culto especial de Natal. É um programa do Serene com um objetivo que é o único e o maior objetivo do Serene. O maior objetivo do Serene não é resgatar as nossas vidas, as vidas dos dependentes químicos, embora ele faça isso, com a graça de Deus, ele trabalha para isso. Mas o maior objetivo do Serene, já que é uma instituição cristã evangélica, é glorificar a Deus, como é a obrigação primeira de todo o ser humano que Deus criou. Todo indivíduo e tudo que Deus criou, Ele criou para a sua glória. Eu quero abrir o programa dessa noite, o programa especial de Natal de Serene 2024, com uma oração. Nós vamos orar ao Deus Eterno, falar com Ele, agradecer e pedir a sua bênção, porque a companhia nós já temos. Bênção é uma palavra que em espanhol ela fica mais clara para nós o que é bênção. Porque no espanhol é bendecer, bendição. E bênção de Deus não é uma coisa que aparece na nossa vida. É um falar de Deus favorável a nós. E é isso que nós pedimos, que Deus abra a sua boca e proclame uma palavra que seja favorável a cada um de nós. Vamos orar? Podemos ficar sentados, de pé, não tem problema. Como quisermos. Senhor, muito obrigado pelo dia que o Senhor nos dá. Muito obrigado, Pai, porque nesse dia nós pudemos nos preparar de maneira especial. Lá em casa, os nossos parentes, no trânsito vindo para cá, nós aqui preparando o local, preparando as nossas mentes, preparando os nossos corações, preparando depois uma refeição para nós. Mas tudo isso nós temos que agradecer a Ti, porque também com gratidão sabemos que recebe o nosso culto por causa da cruz do Calvário. E hoje comemoramos o nascimento do Senhor Jesus, que não veio para outra coisa, não veio para uma outra hora, a não ser aquela hora em que, morrendo na cruz, derramando o seu sangue santo, entregando o seu Espírito a Ti, tirou o nosso pecado e depois ressuscitando nos concede vida e vida eterna. Te damos graças por isso, te damos graças porque o Cristo tem sido proclamado desde o nascimento do menino e desde muito antes, mas principalmente depois como o Cristo, o Messias que chega, proclamado pela Tua igreja. E é isso que queremos fazer nesta noite, Pai. E te pedimos o Teu falar favorável a nós, a Tua bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu não sei como é nas igrejas que vocês frequentam. Nós temos aqui pessoas de diversos matizes e, obviamente, diversos veios de igreja. Mas hoje nós preparamos um culto, uma celebração, que vai começar, depois dessa oração que fizemos, com a leitura do texto bíblico. Depois nós teremos os louvores. Então, nós vamos, quem tem suas Bíblias, suas Bíblias eletrônicas, suas Bíblias em papel, quem tem sua Bíblia na mente também pode acionar também aqui, né? Não sei se temos aqui algum judeu ortodoxo, que tem a Bíblia toda decorada, né? Mas, Isaías capítulo 53. O profeta Isaías, a profecia, o livro de Isaías tem sido chamado, por não poucos comentaristas e teólogos, de o Evangelho do Velho Testamento, comparando o texto de Isaías aos livros de Mateus, Marcos, Lucas e João. E o capítulo 53 é, por excelência, o capítulo de Isaías que fala da obra do Senhor Jesus. Vamos ler sem delongas. Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Pois foi crescendo como renovo perante Ele, e como raiz que sai de uma terra seca, não tinha formosura nem beleza. E quando olhávamos para Ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e rejeitado dos homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido.
mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como uma ovelha que é muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo foi arrebatado. E quem, dentre os da sua geração, considerou que ele fora cortado da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do meu povo? E deram-lhe a sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Todavia, foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazendo-o enfermar. Quando ele se puser como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos, e as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei o seu quinhão com os grandes, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma até a morte, e foi contado com o transgressor. Me parece que não parece muito com um bebezinho rosado num coxo onde os bois comiam palha ou farelo. Mas esse é o Jesus que tem esse nome porque salvará o seu povo dos seus pecados. O grupo louvor. Vamos louvar a Deus agora, sob o comando da Igreja Presbiteriana Independente da Costeira. Manane e os outros irmãos, que eu não vou nominar, porque também não sei os nomes. Desculpa. Boa noite a todos. Boa noite. A graça e o amor de Deus alcance todos vocês nessa noite. Vou falar o que todos já conseguiram ver, mas eu demorei pra perceber. Eu estava longe, você estava perto, eu te rejeitei, em troca recebi afeto, me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada, e eu disse: és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Eu estava longe, você estava perto, eu te rejeitei, em troca recebi afeto, me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim
sua morada ali. Eu disse: és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Eu tenho você. Eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Só faltava eu perceber. Só faltava eu perceber. Te amo, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. A doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo
fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tem, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Cantarei da bondade de Deus. Oh, glória! Amém, glória a Deus. Eu olho para a cruz e vejo a ti, Jesus, levando ali os meus pecados. Eu olho para a cruz e vejo a ti, Jesus, levando ali os meus pecados. Busco formas de dizer, busco formas de expressar o que eu sinto por você. Busco formas de dizer, busco formas de expressar o que eu sinto por você.
de te encontrar. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, ó Deus, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, ó Deus, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, ó Deus, eu te amo. Paizinho querido, nós queremos te agradecer, Pai. Te agradecer por esse momento em que nós podemos glorificar o teu santo nome, Pai. Obrigada, Jesus, por estar aqui nessa noite, Deus. Obrigada, Pai, porque o teu amor nos alcança. A tua misericórdia nos basta, Jesus. Obrigada, Pai, por cada vida aqui presente, Senhor. Por cada familiar, ó Deus. Continua tocando nos corações, ó Pai, para que cada um possa receber a unção do teu Espírito Santo, Deus. Que nós possamos, Senhor, abrir os nossos corações para ouvir esta palavra maravilhosa que será ministrada nessa noite, Pai. Que esse presente divino, Senhor, penetre nos nossos corações e que possa ser direção para as nossas vidas, Pai. Te agradecemos em nome de Jesus. Seguramente, nem todo Natal foi assim, né? Nem todo Natal foi assim. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, principalmente familiares, filhas, mães, irmãs, filhos, mas também para os acolhidos, para todos nós. 50% desse grupo de louvor que estava aqui é fruto direto do Serene, é ou não é? 50%, a mãe e o filho. Certo? O Serene, queridos, prega o Evangelho. E o Evangelho, que é Jesus, é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Isso sempre dará certo. Vamos para Lucas 2, tradicional texto do nascimento de Jesus. Lucas, o terceiro livro do Novo Testamento, terceiro Evangelho. O capítulo 2 conta em detalhes a história do nascimento do Senhor Jesus, do ponto de vista do fato histórico, porque Lucas, apesar de médico, também se torna historiador para contar a vida de Jesus e depois a formação e o crescimento da igreja no livro de Atos dos Apóstolos, e traz essa maravilhosa história da chegada dessa criança ao mundo com detalhes, não apenas com informação, mas com detalhes. Lucas 2 nós vamos ler de 1 a 20. É um texto grande, mas vai dar certo. E aconteceu naqueles dias que saiu um mandado da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Esse era o primeiro alistamento feito, sendo presidente da Síria, Cirene. Iam todos alistar-se, cada qual a sua própria cidade. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, que se chama Belém, porquanto era da casa e família de Davi, para se matricular, se alistar, com Maria, sua mulher, com ele desposada, a qual estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de parir, e deu à luz o seu filho primogênito, e o envolveu em coelhos, e o deitou na manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. E havia pastores naquela mesma comarca, quer dizer, na comarca de Belém, que estavam no campo e guardavam nas vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e temeram com grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque vedes aqui, vos dou novas de grande alegria, que será para todo o povo. É porque hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor.
E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado na manjedoura. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, que louvavam a Deus e diziam: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Ou, em algumas versões, paz na terra e boa vontade para com os homens. E aconteceu que, como os anjos partiram deles para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém e vejamos isto que sucedeu, que o Senhor nos notificou. E vieram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes havia sido dita. E todos que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas estas palavras, conferindo-as em seu coração. E tornaram os pastores glorificando a Deus e louvando a Deus por todas as coisas que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Esse texto de Lucas 2, ele é de uma riqueza extraordinária, porque ele contém detalhes do nascimento de Jesus que não existem em outros livros. Aliás, não existe uma prova da existência desse Jesus, a não ser o texto bíblico. José, um historiador judeu do primeiro século, escreveu alguma coisa, mas não apresentou assim uma prova. E além disso, segundo alguns historiadores e estudiosos da Bíblia, havia no tempo em que Jesus era mestre em Israel, aí 30 anos depois disso nós estamos vendo aqui, cerca de uns 30 Jesuses que se diziam todos eles o Messias. Mas nós nos valemos do relato bíblico para identificar o Jesus que é o nosso Salvador. Eu queria meditar hoje debaixo de um tema, dentro desse texto, debaixo de um tema: o verdadeiro espírito do Natal do Jesus. Eu tenho uma netinha, ela vai fazer 5 anos agora em janeiro. E eu não sei por que cargas d'água, essa mocinha, toda hora que ela se refere a Jesus, ela não fala como nós falamos. Vô, me fala de Jesus. Ela fala, me fala do Jesus. Vô, né, que o Jesus gosta de tal coisa. E é interessante porque o nome Jesus foi dado a esse menino, porque disse o Espírito Santo para Maria: você vai chamá-lo de Jesus porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. É Jesus porque ele é o Salvador. Então ele é o Jesus. O Jesus é o Salvador. Queridos, nós temos 2000 anos de história do cristianismo, 2000 anos do nascimento de Jesus até hoje. Você já sabe, com minúcias, mesmo que seja distorcido, com minúcias distorcidas, mas você já conhece a história do nascimento de Jesus. A história dos anjos que apareceram para pastores na campina, a história dos pastores gritando menino na estrebaria. Isso foi importante. Mas não se esqueça de uma coisa. Eu quero buscar isso no texto, mas eu também queria me apoiar em outros textos bíblicos. Nunca fora da palavra, mas em outros textos também. Não se esqueça que o evangelista João, um dos discípulos e depois apóstolo de Jesus, ele disse que no princípio era o verbo, que é a palavra, que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E disse que o verbo se encarnou e habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E este verbo, o apóstolo diz, João, no primeiro capítulo do Evangelho de João, ele diz: esse verbo que se encarnou, obviamente é Jesus. Ele está apresentando, depois ele vai escrever todo um livro, 21 capítulos, tratando desse verbo que se encarnou, ao qual foi dado o nome de Jesus. Então, eu também queria ver duas coisas em Lucas capítulo 2, para cima de um grande festival celestial de anjos descendo dos céus, de uma luz esplendorosa da glória de Deus cercando pastores. Eu queria ver uma coisa um pouco mais profunda do que essas maravilhas que Deus permitiu àqueles homens e que Lucas narrou. Eu queria compartilhar com você o que eu encontrei nesse capítulo. Faz 15 anos que eu encontrei isso. Eu fui
criado em igreja evangélica. Todo Natal a gente ouvia mensagem sobre Jesus, o nascimento de Jesus. Eu perdi o número de mensagens que eu ouvi em Lucas 2. Mas faz 15 anos que, de uma certa maneira, me impactou esse texto com a quantidade de referência à palavra de Deus que está nesse texto. E como essa palavra é o fator importante desse capítulo de Lucas 2. Veja, eu já falei com os moços aqui, eu estou trazendo umas mensagens sobre o Natal já desde o dia 2 de dezembro. E nós já vimos Lucas 2, mas nós já vimos Lucas 2 com Simeão, é lá na frente, versículo 30 e pouco, e depois com Ana, logo na sequência. E agora nós estamos voltando, igual o caranguejo, né? Andando para trás, agora nós estamos chegando no início, no nascimento do menino. Mas agora nós vamos fazer a mesma coisa. Nós estamos lendo e lemos esse texto, e eu vou começar a tentar expor o texto, mas meio que de trás para frente, para a gente depois chegar na grandiosidade do fato, para que o grande finale, para que a coisa mais excelsa que nós guardemos, se conecte com a nossa mente, o nosso coração, através e pela palavra de Deus. No versículo 20, você vê que os pastores, quando voltaram, depois de ter ido ao presépio, que nós chamamos de presépio, depois de ter ido à manjedoura, encontrado Jesus lá, e ter testificado o que Jesus falou, e o que os anjos falaram, e de ter encontrado Jesus na manjedoura, e de ter encontrado José e Maria e tudo isso, diz que os pastores voltaram do trabalho deles, voltaram do campo, cuidar das ovelhas, glorificando e louvando a Deus por todas as coisas que tinham ouvido e visto. Eu gosto de um certo mistériozinho, mas a revelação é para acabar com o mistério. O que é mistério é para ficar com Deus, mas o que foi revelado é para a gente ter ciência para cumprir todas as palavras do livro dessa lei. Mas o que será que ele está querendo dizer no versículo 20? Eles glorificavam a Deus pelos que tinham ouvido e visto. Aqui tem uma coisa de visto. Será que eles estavam glorificando a Deus porque viram anjos? Bom, é possível que sim. Ninguém aqui, eu acredito que você nunca viu nenhum anjo tipo anjo mesmo do céu, anjo celestial. Não anjo que a gente diz, esse aqui é um anjo da minha vida. Não, anjo celestial mesmo, eu acho que nenhum viu. Não era muito comum, mesmo na história dos judeus, embora no Velho Testamento, em outros momentos nós vimos anjos aparecendo para certas pessoas. Maria tinha visto anjos, mas não é comum aparecer anjo para pastores. Essa é uma coisa que eu queria destacar aqui para vocês, porque pastores, eles eram trabalhadores nômades mesmo dentro do território de Israel, de Judá. E como eles eram pessoas nômades, porque o pasto uma hora tem, outra hora não tem, e o cara tem 1.000, 2.000 ovelhas, enfim, ele precisa ir onde tem o pasto, então ele muda daqui para lá. Então hoje ele está aqui e amanhã ele está lá. Então se aconteceu um crime aqui, como hoje ele está aqui e amanhã está lá, não era permitido para ele testemunhar em juízo, porque a palavra dele não era de confiança, ele podia se vender, ele podia contar mentira, ele podia dar falso testemunho, e amanhã ele estava do outro lado e ninguém mais sabia. Quem foi o pastor que disse que era, mas o cara era pastor de ovelhas. Então pastor de ovelhas não podia nem testemunhar em tribunais judaicos. Para eles, os anjos apareceram e anunciaram o nascimento do Senhor Jesus. Proclamaram, notificaram. Se você ler na sua Bíblia de novo aí, você vai ler depois com bastante tranquilidade, por bastante tempo, espero que sim. Os anjos falaram, o que se fala é palavra. E os pastores foram conferir. Eles receberam uma notícia. Veja que logo depois, como eram pastores, e eles obviamente não proclamaram aquilo só dentro da manjedoura, depois saíram falando o resto da vida que eles viram aquelas coisas, que eles viram os anjos e que o Salvador nasceu, mas eles eram pastores, a palavra deles não tinha crédito. E Deus, que é o Pai de toda a sabedoria, depois confirmou isso com um homem chamado Simeão, conhecidíssimo no tempo como um homem santo, um homem de Deus, e com a Ana, que era profetisa. Diz a lei judaica que pela boca de duas testemunhas alguém poderia ser morto, condenado à morte. Esses pastores, eles ouviram dos anjos que o Salvador havia nascido. E ouviram mais, que o sinal seria encontrar um menino deitado na manjedoura envolto em panos de nascimento, coelhos, paninhos de criança recém-nascida. Esse era o sinal, e eles ouviram isso. E depois disso que eles voltaram
louvando a Deus e glorificando pelo que eles tinham ouvido e visto. Eu não quero fechar a porta para o fato de que esses homens falaram o resto da vida para todo mundo que eles viram anjos descendo. Mas com certeza, porque o texto nos diz isso também, tá? Então assim, não vamos só inferir coisas, vamos comprovar no texto. Com certeza, esses homens focaram muito mais na palavra de Deus do que no sinal. E eu espero que você faça isso também. Eu converso com muita gente dentro do Serene, com muita gente por aí afora. Esse pedacinho mínimo do mundo está louquinho esperando sinais e maravilhas. Não era diferente na época de Jesus. E ele disse que uma geração corrupta e perversa pede um sinal, ele disse, não vai ser dado outra a não ser o de Jonas. Porque disse para Betsaida e Corazim, vocês receberam 1 milhão de sinais. Tantos que se tivesse sido feito isso em Sodoma e Gomorra, muito que se tinham convertido. E vocês endurecem o coração. É óbvio que esses sinais foram escritos, registrados, divulgados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo e crendo nisso tenham vida em seu nome. Mas tem que crer no Cristo. E o Cristo é o Logos, é o Verbo, é a palavra. É a palavra, foi a palavra que impactou aqueles pastores. Se não, vejamos. Um anjo apareceu e disse para os pastores, não temam, porque eu trago novas de grande alegria para vocês, que vão ser para todo o povo. É que na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Pega essas 3 palavras, guarda aí no seu coração, como Maria guardou no coração dela algumas coisas, para depois a gente voltar a elas. E esses homens diz que saíram, e isso nós lemos lá no versículo 15 e 16. E no versículo 14 e 15. E daí diz que no 16 eles vieram apressadamente e acharam Maria, José e o menino, conforme foi dito pelos anjos. E daí diz que, vendo o menino, a confirmação do que foi dito, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes havia sido dita. Tem muita gente perguntando para nós, o tempo todo, tanto aqui quanto lá fora, vai acontecer assim, a gente pode ter prova, que sinal, eu queria que você me explicasse o negócio dos milagres, dos sinais. Querido, é a palavra de Deus que salva. Jesus é a palavra de Deus e Ele é que salva. Quando diz que o Evangelho é o poder de Deus, o Evangelho é o Jesus escrito. Ele é o Salvador. Foi isso que os anjos anunciaram aos pastores e foi isso que os pastores proclamaram. Perceba, isso está escrito no texto, eu não estou inventando. Eu não gosto muito de fazer interpretação do texto bíblico, eu prefiro me apegar ao que o texto bíblico tem e enfatizar isso, até que o inimigo caia por terra na tua frente e o Espírito Santo de Deus abra os teus olhos para o Evangelho, para a tua salvação. Mas isso a gente faz bastante marretando a palavra na cabeça, a palavra. Os pastores não chegaram contando vantagem, que ele viram um monte de anjos, não sei. Podem ter falado isso, mas não está no texto que eles falaram isso. Mas no texto está que eles falaram aquilo que acerca do menino foi dito a eles. Então esses pastores chegaram na manjedoura, viram o menino e disseram, o menino, do jeito que os anjos falaram, esse menino aí os anjos falaram que é o Cristo, é o Salvador. Eles anunciaram, está no verso de 17, que eles divulgaram aquilo que eles tinham ouvido a respeito do menino. Aquilo que os anjos tinham dito. Eu tenho que forçar isso na sua mente, porque nós lidamos com um mundo místico, nós lidamos com um mundo sensitivo, e na dependência química nós lidamos com muito mais do que isso, porque a dependência química provoca isso em nós que somos dependentes químicos, essa sensualidade, essa coisa do sentido, do sentir. E nós vivemos com um mundo assim, também provoca isso nos nossos familiares. E nós queremos sentir coisas, nós queremos experimentar coisas, mas os apóstolos, os pastores, eles não ficaram se vangloriando porque o culto foi uma bênção ontem, porque teve não sei o quê, e o que o pastor pregou, não sei, mas foi uma bênção, e eu senti assim, Jesus, então eu senti um monte de coisa, mas como é que foi, o que falaram no culto hoje, qual foi a letra das músicas, não sei, isso não interessa, agora que eu sei, é uma bênção, um monte de anjo, e o que vocês estão fazendo aqui? Não sei, não foi assim. Desceram anjos e nos falaram que esse menino é o Cristo, o Salvador.
E nós viemos verificar, e como verificamos o que os anjos falaram, e que é assim mesmo, então com certeza é assim mesmo. E daí os pastores já saem de cena, deixam a manjedoura e voltam glorificando a Deus e louvando a Deus pelo que eles tinham ouvido, palavra, e até visto. Nós vimos o Salvador. Depois o Simeão fez a mesma coisa. Quando ele pegou o moleque e viu, ele disse: Senhor, agora despede o teu servo, porque eu já vi, os meus olhos já viram a tua salvação. Os pastores, eles divulgaram a palavra sobre o que havia sido dito dos meninos, e diz que todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Eu sei que eu estou restringindo aqui, eu sei que você gosta, e a gente desde pequenininho gosta de falar de Natal com anjo descendo do céu. Imagina, tem anjinho nas pontes, anjinho no viaduto, tem anjo em tudo que é lugar, todo mundo quer ver anjo. Mas o Natal não é anjo, o Natal é Jesus. E o Natal é o nascimento do Salvador do mundo, do Cristo de Deus, de Jesus. Então, é a palavra que importa. E como os pastores testemunharam aquilo que a respeito do menino havia sido dito, é isso que o texto diz. O tema, a palavra da mensagem dos pastores naquela noite foi o que foi dito do menino. Não foi nada de anjos. Essa palavra maravilhou todos os que a ouviram. Também eu espero que essa palavra maravilhe você hoje. A palavra a respeito do menino. Aqui diz que Maria, eles se maravilharam com isso. Versículo 19 diz: mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as no seu coração. Em algumas versões diz que Maria guardava essas palavras a respeito do filho dela no seu coração. Lá adiante, quando nós a vemos com Simeão deu uma palavra um pouquinho mais difícil para Maria. Ele disse: uma espada vai traspassar o teu coração. Porque quando um judeu ouve que alguém é o Salvador, os anjos disseram: não temais, trago novas, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Não tem um judeu naquela época em que Jesus nasceu que não soubesse que Salvador, Cristo em grego, Messias em hebraico, o ungido de Deus, e Senhor é o servo sofredor de Isaías. É aquele que vai esmagar a cabeça da serpente, que está lá no Éden falando dele, mas que vai ter o calcanhar ferido. Não tem como falar do menininho dizendo que ele é o Salvador do mundo sem um judeu ser remetido pelo Espírito Santo de Deus para a maneira como isso acontecer, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E isso que é o Salvador, alguém que salva dos nossos pecados. O seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Para os pastores ficou claro, para Maria ficou claro, para aqueles que se maravilharam da palavra que os pastores falaram a respeito do menino ficou claro, e eu espero que fique claro para você também. Porque a gente sempre diz isso: o Natal não é Papai Noel, o Natal não é festinha ali, o Natal não é ceia, o Natal não é troca de presente, o Natal é Jesus. Mas também o Natal, me perdoe, não é Jesus na manjedoura. É bonito, nascido ali, bonitinho, rosinha e tal, as vaquinhas lambendo, a cena da manjedoura, paz, glória a Deus, é tudo bonito. Mas, se você acompanhou comigo a leitura de Isaías 53, e conta quem é esse menino e quem é o Salvador do mundo, ele vai chegar numa situação de tamanha brutalidade contra si, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que nenhuma beleza nós vamos ver nele, desfigurado na cruz. E nós o reputávamos por abandonado, mas foi Deus que o quis assim, era plano de Deus. E ele foi obediente até a morte de cruz, e por isso nós somos salvos, e por isso ele foi guindado aos mais altas posições do céu, e o nome dele foi colocado sobre todos os nomes, para a glória de Deus Pai. Esse é o Natal, é o nascimento do Salvador. Não é o nascimento de uma criancinha, é o nascimento, é a encarnação do Verbo, é a chegada na terra do reino de Deus. Agora, se uma hora você for ler o Apocalipse, pede a Deus muita sabedoria,
você vai ver que lá em Apocalipse, no capítulo 12, os versículos 4 e 5, diz que quando a mulher estava com dores de parto, o dragão estava perto querendo abocanhar a criança que ela ia gerar. O dragão não é outro senão Satanás. E se você ler Lucas 2, como nós lemos, você vai ver uma coisa que talvez eu nunca tinha percebido, eu nunca tinha visto, nunca ninguém tinha me dito, até que um dia, isso 15 anos atrás, num dia como hoje, num 24 de dezembro, lendo o texto, isso me despertou. Diz que veio um anjo e anunciou o nascimento do menino, e logo surgiu uma multidão dos exércitos celestiais. Agora, se você lembrar um pouquinho mais, nós já estamos com 2000 anos de cristianismo, gente, então eu estou citando textos bíblicos para você, que primeiro, estão na Bíblia, você pode conferir depois, acolhido sereno com seus terapeutas, as pessoas que não são acolhidos sereno com seus pastores, todos com a Bíblia. Se você lembrar que Jesus disse lá na frente que ele não veio trazer paz à terra, mas espada, porque a presença dele é a implantação do reino de Deus, e isso é uma guerra contra um outro reino que já se implantou no mundo, você vai entender por que quando um pastor estava anunciando o nascimento do menino, o evangelista Lucas diz que um exército celestial apareceu. Não foi um coro celestial, como a gente gosta de pensar. A gente gosta de pensar nisso aqui e pensar no Handel, né? Aleluia de Handel, né? O Messias de Handel. Que lindo, um coro cantando glória a Deus. Sim, mas era um coro formado por um exército de anjos. Porque aqui estava Deus, naquele momento, implantando o seu reino na terra, com a chegada do Rei dos Reis. Mateus vai defender isso tudo dentro do seu evangelho inteirinho, para os judeus, dizendo que esse menino é o Rei dos Reis, porque ele é da linhagem de Davi. Porém, o próprio Lucas explica isso, dizendo que ele teve que ir para Belém, o José, porque ele era da linhagem de Davi. Então, e assim Jesus também é da linhagem de Davi. E ele é por direito o Rei dos Reis, e é por direito o Rei dos Judeus. Mas é uma guerra, há um reino em curso, o reino de Satanás. E Jesus, quando chega, ele é o Rei dos Reis que chega, mas não chega poderoso, num cavalo branco, com um braço desse tamanho, como os reis dos filmes que a gente vê na Idade Média e Idade Antiga. Ele chega com um menino humilde, que anjos o defendem do ataque do dragão, para que ele não seja devorado pelo dragão. Mas já tem uma batalha aqui, nós temos que ver isso. Por que eu digo que nós temos que ver isso? Porque a pregação do Evangelho para você hoje, 2000 anos depois, também é uma batalha. Porque a tua necessidade hoje ainda é de encampar a batalha do Senhor Jesus como sua e guerrear junto com Jesus. Há uma guerra em curso, e há uma guerra em você, que deve ser uma guerra contra você mesmo, ao ponto de que você negue a si mesmo, se entregue à morte e cruz, para poder ser ressuscitado com Cristo e experimentar o poder do Evangelho que salva. É um momento glorioso, é um momento bonito, sim, mas é um momento de sangue. Aliás, eu nunca vi na manjedoura, em qualquer manjedoura dessa que eu estou com 62 anos, eu nunca vi na manjedoura sangue. A gente vê sangue na cruz. Mas você nunca viu um parto de mulher sem sangue. Nunca viu isso. Eu não sei porque que na manjedoura nunca tem sangue, aqui a gente põe. Mas o sangue, claro que ali é o sangue de Maria, não é o sangue de Jesus. Mas já tem sangue na manjedoura. Porque a manjedoura já é um lugar de guerra. Porque o nascimento de Jesus já é um momento de guerra. E agora eu quero, porque eu estou falando aqui do verdadeiro espírito do Natal, que a gente se cumprimenta. E aí, qual é o espírito do Natal? Felicidade, fraternidade, amor entre os povos. Essas são coisas de homens. Eu dizer para você, Feliz Natal, te abraçar. Isso é um sentimento humano. Então esse é o meu espírito. E a minha disposição mental pode mudar no Natal, como muda de muitas pessoas. Pelo menos a gente finge que muda. E aí está todo mundo bonito, brindando, e se abraçando, e confraternizando, e cantando louvor, seja lá como for. Mas o Espírito Natal é o Santo Espírito de Deus, que gerou em Maria o menino, que conduziu Jesus para o deserto para ser tentado e vencer Satanás já desde o deserto, e que sustentou Jesus até a cruz. E se Jesus está rodeado de Maria, José, pastores, anjos defendendo Jesus no momento do seu nascimento, na cruz, onde
o Salvador do mundo, o Cristo, o Messias, vence sem complacência o pecado e o inimigo de Deus. Na cruz, ele está abandonado. Então, é muito legal a gente, no Natal, ficar pensando num menino na manjedoura. E claro que o nascimento de Jesus é fato importante. Mas, se Jesus não chegar à cruz, se Jesus não tivesse chegado à cruz, o nascimento dele teria sido em vão. E o que isso tem a ver comigo? Isso tem a ver com você, que se você não vir na manjedoura o Cristo crucificado, ressurreto, Salvador do mundo, não adianta chamar aquele menininho, bonitinho, rosadinho, de Cristo, Messias, Salvador e Senhor. Ele só é Messias, ungido para a morte, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele só é Salvador porque morrendo e ressuscitando nos salva do pecado e da morte. E ele só é Senhor porque ele, ressuscitando e subindo a destra do Pai, reina. E agora de eternidade a eternidade. E ele só é isso para você se você deixar de vê-lo só na manjedoura e o vir na cruz. E daí a gente vem e lê Isaías 53, a gente pensa, mas nós vamos falar de cruz no Natal? Claro que sim. Os anjos falaram de cruz no Natal. Os anjos desceram com um exército, porque era uma guerra. Os anjos falaram que o menino era o Cristo, o Salvador, o Senhor. Isso não é possível sem cruz. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então qual é o verdadeiro espírito de Natal e qual é o sentido do nascimento daquele menino? O espírito de Natal é o Espírito de Deus. Jesus disse muitas vezes, até confirmando a profecia de Isaías, ele diz, o Espírito de Deus está sobre mim, Isaías 61, ele diz, ele me ungiu para proclamar salvação, liberdade aos cativos, o ano aceitável do nosso Deus. E aí Jesus diz, isso se cumpriu hoje, mas isso se cumpre em Jesus, essa salvação, liberdade aos cativos, na cruz. Eu quero que você perceba que existem muitas coisas que Deus revelou a nós. O apóstolo João, no seu evangelho, escrevendo, e eu quero finalizar aqui falando sobre isso, ele diz que Jesus fez muitos sinais e maravilhas. Lá no capítulo 20 ele diz isso. Jesus fez muitos sinais e maravilhas. E ele diz, eu julgo que se fosse escrever tudo o que ele fez, não tinha livro que coubesse. Mas ele diz, isso que foi escrito, esses sinais que foram registrados, para que vocês saibam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que sabendo disso, vocês, crendo nisso, creiam nele e tenham vida no seu nome. Por que eu estou voltando a esse assunto? Porque os anjos disseram para os pastores, o sinal de que o menino é o Salvador vai ser o seguinte, ele vai estar enrolado nos paninhos lá na manjedoura com os pais dele. Isso é um sinal, isso não é a mensagem. Não pare no sinal, vá atrás da mensagem. A mensagem do Evangelho é de que Deus se fez homem, foi até a morte e doou a si, por você e por mim. Com o seu sangue tirou o meu pecado e pode tirar o teu pecado. Com a sua ressurreição me inclui na sua vida eterna e pode incluir você na vida eterna dele. O menino na manjedoura ainda é um sinal. E aqui, me perdoem, porque nós estamos fazendo isso, fazemos isso desde que eu nasci, mas você pode ler a Bíblia 3 vezes, de trás para frente, de frente para trás. Você nunca vai encontrar nenhum texto bíblico, nenhuma vírgula bíblica em que Deus em algum momento peça para comemorar o nascimento de Jesus. Mas Jesus ordena que seja comemorada a sua morte e ressurreição na ceia do Senhor. Porque Ele é o Cristo, o Salvador e Senhor, a partir da cruz, na ressurreição e na glorificação. Ali se cumpre o que os anjos falaram a respeito dos meninos, que os pastores proclamaram, que maravilhou as pessoas, que impactou Maria, que guardou isso no seu coração. Na cruz, o menino se torna Salvador. Na cruz, como o menino, você se torna salvo, e na ressurreição, com o homem de Jesus, você se torna vivo eternamente. Frase de efeito para terminar, mas é uma frase de efeito para você lembrar, porque talvez você não vai lembrar de muita coisa, não sei.
Mas eu queria que você lembrasse de uma coisa. Você está vendo o povo indo e vindo, né? Estão preparando uma ceia, ó, Natal. Nós temos 2 mil anos de tradição, não vamos jogar essa tradição fora, não tem problema. Mas se você não achar a cruz no presépio, se você não vir nas palavras dos anjos que os pastores proclamaram, que Maria guardou, o anúncio da cruz e pelo derramamento do sangue na cruz, a tua salvação, se você não encontrar Jesus crucificado, ressuscitado e glorificado, já no presépio, na figura daquele menino, como viram os pastores, você só vai comer mais uma bela ceia de Natal, encher o bucho, e o Natal não vai ter o menor significado para você. Mas eu espero que você não seja desses cujo Deus é o ventre. Amém. Eu quero pedir agora perdão para vocês, mas perdão mesmo, gente, porque, assim, se o pregador já não é tão inspirado, como cantor, então já... Mas eu vou me obrigar a cantar uma música, porque eu gosto de cantar, mas não tenho mais a voz para cantar. Mas eu vou cantar. Se você souber, você vai cantar comigo. Por misericórdia, o pessoal do instrumental passou comigo aqui, então não vai ser a capela para não sacrificar muito. Mas é uma mensagem cansada de Natal que eu conheço também desde molequinho. Vocês têm que Então, às vezes eu faço isso com os moços aqui do Serene. Eu os torturo cantando uma música no final da pregação. Daí eu vou aproveitar e fazer as famílias experimentarem um pouquinho do que eles sofrem. Depois todos vamos experimentar juntos lá o delicioso ceia. Valeu. Tu deixaste, Jesus, o teu reino de luz e baixaste este mundo tão vil. Um presépio em Belém, com Jesus como bem, escolheste por berço infantil. Vem, Jesus, habitar comigo, em minha alma lugar, ó, vem já. Vem, Jesus, habitar comigo, em minha alma lugar, ó, vem já. Alegraram-se os céus com os santos de Deus, sim, por teres nascido Jesus, vindo aos filhos de Adão conceder salvação, pela morte em resgate na cruz. Vem, Jesus, habitar comigo, em minha alma lugar, ó, vem já. Vem, Jesus, habitar comigo, em minha alma lugar, ó, vem já. Tu vieste, Senhor, revelar-nos amor, e te aprouve do mal nos salvar.
apresentação teatral, também com o grupo da Igreja Presbiteriana Independente da Costeira, em Florianópolis. Do Serene aqui, e um membro da igreja ITI que está organizando tudo, ela pediu para alguém falar um pouquinho enquanto ele estava organizando. Aí o Eduardo falou agora, ninguém está falando, tá sim, o Espírito Santo de Deus está falando no seu coração. Você tem de ouvir e dar uma resposta para Deus. Sempre toca lá no filme, mas não tocou nem quando a gente não, sempre mas se tu não veio, eu ia falar. Eu tinha falado com o Daniel para pegar um tio Zé que tem um nome de não, mas eu já fui antes, tá? Que agora já tô. Eu e o Eduardo também. Do seu lado, Daniel. Esse aí que eu acompanhei. Aí eu retornei, ligaram medida, tem 3 medidas aqui, mas eu retornei nem primeira vez. Ela nem vai falar nada. Aí tu levou pra falar comigo. Eu queria falar com ela, queria pegar o nome dela para mandar uma carta. Esse dia eu podia mandar uma carta. É, já pode começar a escutar. A carta tá lá depois, vai falar. Você também pode ir. A partir do dia 3 a gente já pode visitar. Tu já pode. Vou ligar tudo aqui, vou ligar falando. É bom, né? É. O cara fica mais tranquilo. Ele já começa aí.
e longa foi minha jornada. Me entrego ao meu cansaço, o meu caminho até te encontrar. Te procurei pela cidade, mas tua luz iluminou o meu caminho até te encontrar. Então meus olhos o viram, minhas mãos o sentiram, nasceu Jesus, o novo Rei Jesus. Então meus olhos o viram, minhas mãos o sentiram, nasceu Jesus, o novo Rei Jesus. Com o rosto ao chão, prostrando-me, o adorei. Grande foi a alegria, ó pequeno rei. Te entrego a minha oferta de adoração. Glorioso em seus almas de rei. Grande rei dos judeus, grande rei Israel, grande